Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do verso de número 1. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler a partir do verso de número 1. 2 Coríntios 12, a partir do verso 1, diz assim: É necessário continuar a gloriar-me, mesmo que isso não sirva para nada. Passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é permitido ao homem mencionar. Nesse homem eu me gloriarei, mas não me gloriarei em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Mas mesmo que quisesse gloriar-me, eu não seria louco, porque estaria dizendo a verdade. No entanto, abstenho-me de fazê-lo para que ninguém pense de mim além do que em mim vê ou de mim ouve, até mesmo sobre estas extraordinárias revelações. Portanto, para que eu não me tornasse arrogante, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, para que eu não me tornasse arrogante. Pedi ao Senhor 3 vezes que o tirasse de mim, mas Ele me disse: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muita boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Senhor, obrigado, Pai, por essa noite, pela Tua igreja, pela Tua presença conosco, Teu Espírito Santo, a Tua palavra. Por cada irmão, por cada irmã, por cada louvor que já foi entoado, as orações que já foram recebidas pelo Senhor. Se digna, Senhor, mais uma vez, por meio do Teu Espírito, falar conosco, abrir os nossos olhos da fé, o nosso entendimento espiritual da Tua palavra, e que haja lugar em cada mente, em cada coração, para que esta semente santa, enviada pelo Senhor, encontre lugar e dê o fruto para o qual foi enviada, fruto de salvação, fruto de vida eterna. Essa é a nossa oração para a Tua glória mesmo, em Cristo Jesus. Amém. Você tem um espinho na carne? Algo que, entre aspas, espinha a tua vida? Um espinho pode ser uma limitação. Há pessoas, por exemplo, que têm medo de falar em público, outras que têm medo de dirigir, outras que têm um traço de personalidade que parece boicotar as melhores oportunidades que lhes são dadas na vida. Às vezes um temperamento explosivo demais, ou, por outro lado, uma melancolia exagerada,
que mesmo nas melhores fases da vida, faz essa pessoa sempre atentar para o lado ruim das coisas, sempre se deprimir, sempre se entristecer, de modo que não importa a fase que ela viva, não importa o lugar em que ela esteja, não importa as pessoas com as quais ela convive, ela sempre consegue enxergar de tudo o pior ponto. E isso lhe traz prejuízo à vida, lhe traz angústia, lhe traz tristezas totalmente desnecessárias. Um espinho pode ser uma fraqueza, aquela área da sua vida que você sabe que tem que vigiar o tempo todo, porque se você não vigiar, você pode cair. Aliás, você já caiu. Você caiu uma vez, você caiu 2 vezes. Você sabe que você pode cair a 3ª vez, trazendo muita tristeza, muito dissabor às pessoas que te amam, às pessoas que estão à sua volta, a você mesmo. É a tua fraqueza. E você então precisa vigiar, porque senão você tropeça. Um espinho na carne pode ser mesmo uma enfermidade de fato. Aquela enxaqueca que não passa. E você já foi no médico, você já tomou remédio, mas ela só piora. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. Alguns vão entender e nos dizer que esse espinho eram as perseguições que ele sofria dos judeus não crentes, as suas muitas tribulações que ele acaba citando no versículo de número 10, por isso eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. Talvez o apóstolo Paulo sonhou em não ter mais essas perseguições, e o quanto ele poderia fazer, e teria orado ao Senhor, e por isso ele cita no verso de número 10, talvez seja isso. Outros vão dizer assim, é provável que Paulo, como nós, também tivesse as suas tentações, tivesse também as suas fraquezas, tivesse também os seus embates espirituais, porque ele vai falar de um mensageiro de Satanás, se referindo a esse espinho. Talvez, não sabemos. Talvez esse espinho na carne tenha sido de fato um espinho, tenha sido uma enfermidade, talvez uma catarata crônica, que trazia inclusive repulsa, porque era visível. Ele vai dizer assim em Gálatas capítulo 4, verso 13 a 15, e sabeis que foi por causa de uma enfermidade física, ou seja, uma enfermidade na carne, que vos anunciei o Evangelho pela primeira vez, e não desprezastes nem rejeitastes aquilo que no meu corpo era uma provação para vós. Pelo contrário, me recebestes como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, porque eu mesmo sou testemunha de que, se fosse possível, teríeis arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Paulo provavelmente tinha um grave problema de visão. Ele inclusive vai encerrar a carta aos Gálatas escrevendo assim: vejam com que grandes letras eu vos escrevo. Pode ser que seja. Mas essa história do espinho na carne de Paulo é algo que só vamos saber quando chegarmos no céu. Então poderemos perguntar a Paulo, qual era esse espinho? Se você perguntar para mim, pastor, qual a sua opinião? Eu vou ir aqui para o lado dos Gálatas. Mas eu não posso afirmar que foi isso. Não é conclusivo. Eu não sei qual era o espinho de Paulo. Eu não sei se você tem um espinho. E se tem, qual seria esse espinho?
Mas eu me pergunto hoje aqui com você, se você tem um espinho, como lidar com ele? A fim de que ele te boicote menos, te prive menos, te atrapalhe menos. O que a Bíblia nos ensina a respeito de espinho na carne e como ela pode nos ajudar a lidar melhor com ele? Uma primeira verdade que esse texto nos ensina, irmãos, é que um espinho pode ter um propósito bom. Pode ter sido permitido por Deus, visando um bem maior. Porque você sabe a nossa condição humana, caída, até mesmo aquilo que é bom e deveria nos fazer bem, acaba nos fazendo mal por causa dessa nossa condição. Impressionante isso. Por exemplo, fazer exercício, ficar no peso, ter um bom condicionamento, isso é bom ou não é? Claro que é bom. Mas você repara, e eu já reparei, pessoas que antes não faziam academia, e elas começam a fazer, começam a fazer exercício, fazer musculação. No primeiro dia ela já está se olhando no espelho. No primeiro dia. E ela não só se olha no espelho, ela começa a se comparar com os outros. Aquele lá não faz, olha a barriga. Então, uma coisa que era para ser boa, a envaidece logo na primeira semana, por causa da sua condição caída. E não pense que são só nas coisas seculares da vida, nas coisas espirituais também. Os fariseus do tempo de Jesus são o maior exemplo de como aquelas práticas que eles faziam com tanto zelo só contribuía para que o ego ficasse inchado. E eles olhassem para os outros e os considerassem essa plebe. Essa plebe. Que nada entende da lei, é uma plebe. Eles são malditos. Então você nunca leu a Bíblia na vida. Aí esse ano você lê. Aí já começa a perguntar, você já leu a Bíblia alguma vez, todinha, de capa a capa? Aí se você vai lendo todo ano, aí a pergunta muda. Ah, você já leu? Mas quantas vezes? Então até aquilo que era para ser bom, por causa da nossa condição caída, nos faz mal. É uma maldição, é a queda, é o pecado. Então, você imagina um ser humano que não viaja para os Estados Unidos, ele não vai para a Europa, ele vai para o céu. E ele não vai para qualquer céu, ele vai para o terceiro céu, o mais alto céu. Porque o primeiro céu, segundo a visão hebraica, era o céu das aves, o segundo céu, o céu das estrelas, e o terceiro céu, o céu de Deus, o céu dos anjos, dos seres espirituais, o paraíso, e ele vai para esse terceiro céu e vê coisas ali inefáveis. Ele vai dizer que o que ele viu não tem palavras humanas que possam expressar. E aí então, de repente, desse arrebatamento, ele volta, ele está na terra. E quando ele vai encher o pulmão para dar testemunho, que esse testemunho eu acho que qualquer um de nós ia querer dar, ele sente uma dor quase que insuportável, uma dor que o faz andar quase que mancando, uma dor que não deixa ele andar tão rápido, uma dor que o humilha, que o faz se sentir menor que os outros, que andam direito sem dor. E aí ele olha e diz assim, Senhor, o que é isso? E ele ouve do Senhor, isso aí é um espinho.
para te manter humilde, Paulo. Porque eu sei que se eu não deixar esse espinho aí, você se incha demais. Você vai se achar demais. Isso aí, essas coisas que eu revelei para você, que é para ser bênção, é para ser revelação, para edificação, vai te tornar pior do que os teus mestres fariseus. Então esse espinho aí tem um propósito bom, a fim que o meu poder continue repousando sobre você e a minha graça continue enchendo a sua alma, o seu espírito, e você continue sendo um vaso de bênção nas minhas mãos. Então tem coisas aparentemente ruins que Deus permite, mas com propósitos bons, sempre bons, porque os propósitos do Senhor são sempre bons. Esse espinho, eu não sei o que você chamaria de espinho, na sua vida, na sua carne, pode ter propósitos bons, por exemplo, evitar dores maiores. Ele dói, é verdade. A dor é real. Não é fantasia, não é coisa da sua cabeça, não é frescura. Dói mesmo, e Deus sabe que dói. A dor que Ele te causa. Mas Deus sabe também que Ele te livra de dores muito maiores. Muito maiores. Então, por amor, Deus não remove. Talvez você já tenha orado, Senhor, tira isso, por favor, da minha vida. Mas Deus sabe o que vai acontecer se Ele tirar. E por amor Ele deixa aí. Para te proteger. Para te guardar. Ele sabe quão rápido você é para arranjar problema para você mesmo. Sem esse espinho. Então, tem um propósito, vai ficar aí. Tá bom, filho? Tá tudo bem? Papai te ama. Pode ser que Deus permita esse espinho para sua bola não ficar cheia demais. Porque Deus te abençoa muito. Então tem que equilibrar as coisas, porque se só for bênção do jeito que Ele quer te abençoar, e Ele quer te abençoar muito, e Ele já está te abençoando muito, mas se só for bênção, só a sua bola enche demais. Você vai começar a achar que essas bênçãos Ele derrama porque você faz tal coisa, porque você não faz outra, e aí o ego vai se inflando. E aí você começa já a enxergar os outros de cima para baixo. Não, eu vou te abençoar, e vou te abençoar mais, e vou continuar te abençoando. Mas esse espinho aí, olha, na hora que a bola começar a encher muito, ele, ó, deixa ela lá, murchinha como ela tem que ficar. Então, se você olha para um irmão, para uma pessoa, e enxerga um erro, o espinho te lembra o seu. E aí, se você olha para uma pessoa e vê uma fraqueza dela, o espinho, opa. Se você olha para uma pessoa, e a gente é muito rápido em enxergar os defeitos das pessoas, a gente é muito rápido. Para enxergar as virtudes, as qualidades, demora um pouco, mas defeito é muito rápido. Então, quando a gente enxerga um erro, o espinho, e isso aqui, e essa fraqueza, e essa limitação, e aí a gente continua se olhando no olho, se respeitando e vivendo debaixo do temor e da graça do Senhor. E Deus pode permitir o espinho para tirar o melhor de você. Porque sem esse espinho aí, você fica relaxado demais. Você fica sossegado demais. Você se sente confortável demais. E alguém já disse que ostra feliz não faz pérola.
Há uma crônica que fala sobre isso. E a crônica diz assim que a ostra, para fazer pérola, um grãozinho de areia tem que entrar lá dentro. E esse grãozinho de areia machuca. Esse grãozinho de areia incomoda. Esse grãozinho de areia perturba. Não deixa a ostra ser feliz. Não deixa ela se sentir confortável. Então ela solta um líquido que cobre esse grão de areia. E esse líquido ao redor, que sai por causa da dor, sai por causa do incômodo, que cobre, então, esse grão de areia incômodo, é que vira a pérola. Esse espinho, pela graça de Deus, pode ainda produzir muitas pérolas da tua vida, para a glória de Deus e para a bênção de muitos. Porque Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito de serem feitos à imagem de seu Filho Jesus, para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Não há nada que aconteça conosco, nada, absolutamente nada, que Deus não há de transformar em bem para o louvor do seu santo nome. Louvado seja o nosso Senhor. Agora, irmãos, uma segunda lição. Não confunda espinho com cruz. Cruz, na Bíblia, é uma coisa, espinho é outra. Qual é a diferença? Cruz é um sofrimento, é uma dor, é uma privação, talvez, que você assume voluntariamente devido ao seu compromisso de andar com Jesus. Mas é algo que, se você quiser, e eu creio que você não há de querer, porque o que você mais deseja é andar com Cristo, se você quiser, você deixa hoje. Cruz é uma coisa que o dia que você não quiser mais, você encosta. Por isso que Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, tome a cada dia. É uma decisão diária. Eu acordo pela manhã e eu decido. Eu não precisava carregar essa cruz. Não precisava. Eu poderia deixá-la de lado. Mas Jesus, para onde vamos hoje mesmo? Nós vamos para lá. Tome a sua cruz. Porque ninguém anda comigo sem cruz. Então vamos lá, Jesus. Eu tomo a minha cruz para seguir a Jesus. Já dei esse exemplo aqui, talvez você se lembre. Por exemplo, um vendedor cristão, alguém que segue, que ama Jesus, ele sabe que se ele mentisse, ele ia vender mais. Que se ele mentisse, o lucro, a margem de lucro seria maior. E ajudar em casa. Até por causa das tribulações que ele tem passado dentro de casa, e às vezes vem a tentação, olha, isso aí resolve a tua vida, por que você não faz? Mas ele sabe que o alvo maior da vida dele não é o lucro, o alvo maior da vida dele é agradar ao Senhor que o salvou. Ele podia deixar a cruz da verdade. Mas ele acorda pela manhã, ele olha as crianças, ele olha a esposa, ele sabe das dificuldades, mas ele olha para a cruz. Ele sabe o Deus que ele serve. Ele sabe quem o sustenta. Ele sabe quem é o seu provedor. Ele sabe quem é o seu Senhor. Ele sabe quem é o seu Deus. Ele sabe quem é o seu Salvador. Ele sabe. O Senhor já se revelou a ele, já lhe deu provas do seu cuidado. Então ele pega a cruz da verdade e vai para mais um dia de trabalho. Cruz é isso. Cruz é voluntário. Eu tomo a cada dia, porque eu quero nesse dia continuar andando com Jesus. Eu prefiro perder
mas continuar com Jesus. Essa é a minha decisão. Essa é a minha cruz. E eu vou me assegurar nas promessas do Senhor, que Ele vai cuidar de mim, como já tem cuidado, não é verdade? Ele não tem cuidado, apesar das lutas? Agora, espinho não é cruz. Espinho não é uma coisa que se eu disser, não quero mais, vou deixar de lado porque eu quero aproveitar a vida, não dá. Espinho está apegado a você, não sai de você, a não ser por uma força maior, ele vai continuar em você. Por isso que o Paulo, ele precisa orar, ele pede, não estava nas mãos dele se livrar do espinho que lhe foi posto. Não era uma questão de espremer o espinho, pronto, resolveu, me livrei desse espinho. Não sai o espinho, não cura sozinho. Não há remédio humano, então ele ora 3 vezes, ele pede a remoção do espinho. E a resposta de Jesus, como diz o pregador John Piper, foi não, não e não. 3 vezes. 3 vezes ele orou. 3 vezes não. Pelos motivos, Paulo, que você já sabe. Pelos propósitos que eu tenho de paz, de salvação e de bem na sua vida. Então, porque eu te amo, porque eu quero o bem máximo para você, não só hoje, mas no plano eterno, o espinho vai ficar. Então, irmãos, há dores na vida que vai chegar uma hora, elas vão passar. Nós vamos ficar livres delas. E se Deus te dá a condição para que você se livre de uma dor desnecessária, então o faça. Lá em Eclesiastes, capítulo de número 12, vai dizer assim: afasta a angústia do teu coração. Remove a enfermidade do corpo, porque a mocidade e o vigor da juventude são transitórios, passam logo, para que ficar sofrendo? Porém, há algumas outras que nós só seremos definitivamente curados quando o Senhor nos permitir comer da árvore da vida, que dá 12 frutos e cujas folhas são para a cura das nações. Nesse dia que o Senhor nos permitir comer dessa árvore, enfermidade, dor, sofrimento e angústia serão coisas do passado. Seremos curados. Mas enquanto esse dia não chega, há dores que vamos ter que aprender a lidar com elas. Eu conheço um missionário, um servo de Deus, para mim, uma referência de cristão. Uma referência. Mas ele contraiu um vírus raro, que de tempos em tempos o deixa de cama. E não tem cura. Não tem cura. E ele disse assim para mim: eu preciso aprender a administrar isso. Espinho. Mas que tem o seu propósito. A verdade, irmãos, às vezes dói, mas a verdade liberta. Seja liberto
em nome de Jesus. Jesus ama você. Não meça o amor de Jesus pelas circunstâncias, porque Ele age em todas as coisas para o seu bem. Amém? E por fim, não importa qual seja o espinho, a graça e o poder de Deus será maior na tua vida. Não importa qual seja o espinho. Você já não teve assim uma experiência, um dia que você tinha que fazer uma coisa, você tinha todas as condições, você tinha todo o tempo do mundo, você tinha ajuda, mas a coisa enrosca. A coisa não vai, e termina o dia e você não fez. Você não terminou, você termina assim frustrado. Como que eu não consegui fazer isso? Mas não fez. E tem outros dias assim, que está tudo difícil, está apertado, como se não bastasse, acontecem imprevistos, mas você, com a ajuda de Deus, você se encoraja, você vai lá e no final do dia está tudo pronto, está tudo feito, e foi uma bênção. Por quê? Porque a graça de Deus operou. As coisas, para elas acontecerem, não dependem apenas das condições ideais, de se ter as condições ideais. As coisas, para que elas aconteçam, elas dependem também e precisam da graça ajudadora de Deus. Uns confiam em carros, outras em cavalo, mas nós confiaremos no Senhor nosso Deus. A vitória não depende de quem corre, é o que diz a palavra. A questão não é ter todas as condições, a questão é ter a graça operando em nosso favor. E parece então que o Paulo pensa assim, puxa, se eu já faço tanto, ele vai chegar a dizer, olha, eu trabalho mais que todos os apóstolos. Eu passei mais tribulação que qualquer um deles. Porque eu sei que eu fui o pior. Então, o tempo que Deus agora me dá de vida, eu quero me gastar para Jesus. Então, o Paulo ele tinha esse impulso. Nada parava esse homem. Então, ele chega e ele pensa assim, puxa, se já faço tudo isso, com esse espinho, quanto mais sem ele? Se não fosse esse pus, essa dor, esse tormento em mim, quanto mais eu não poderia fazer, quantas igrejas mais não seriam plantadas, quanto mais o Evangelho não seria conhecido, o nome de Jesus Cristo proclamado. Então ele pede, Senhor, eu não estou pedindo só por mim não, eu estou pedindo para o teu reino, tira esse espinho de mim, porque sem ele, o Senhor vai ver o que eu vou fazer, Senhor. Esse império romano aqui vai de cabeça abaixo agora. E aí é como se o Senhor dissesse para ele, ô Paulo, é justamente o contrário. É por causa que tem esse espinho aí, que a minha graça é tão abundante na tua vida. Porque parece assim, irmãos, que quanto maior é a luta, maior é a ajuda do céu. Quanto maior é a tribulação, maior é a consolação que a gente recebe de Deus. Parece que quanto pior é o espinho, maior é a graça e o poder de Deus na nossa vida. Tanto é que a gente não sabe de onde que, na verdade a gente sabe. De onde que vem essa força? De onde que vem esse poder? Essa graça que, apesar de tudo, nos ajuda a caminhar. Por que a gente precisa saber disto? Porque Deus não precisa fazer o que a gente quer para nos ajudar a fazermos o que a gente precisa. Deus não precisa nos guiar no nosso caminho para nos levar aonde a gente precisa chegar, estar. Deus pode nos curar para nos usar? Pode. Mas Deus não precisa nos curar para nos usar.
Eu lembro quando adolescente, eu fui num congresso de adolescentes e jovens, e me impressionou o momento dos cânticos, porque quem estava ministrando era uma pessoa de muletas, com uma limitação física. Difícil. Talvez, fora daquele momento, ele andasse de cadeira de rodas, porque a limitação era realmente expressiva. Chamava, não tinha como, ali, de muletas, mas ministrando com uma graça, com uma presença de Deus, que aquilo que eu vi me edificou mais, me fez mais conhecer da graça e do poder de Deus, do que se eu ouvisse ser curado. Porque que Deus cura, isso eu sei, e eu não duvido. Mas ver uma pessoa com todas aquelas limitações ser usada daquela forma, eu ainda precisava ver. Verdade, irmãos, é que nós que seguimos Jesus, nós podemos tudo. Nós podemos passar por privações, nós podemos passar por tribulações, nós podemos sofrer perdas dolorosas, mas nós não podemos ficar sem o Senhor. É tudo o que nós não podemos. Podemos tudo, menos ficar sem Jesus. Por isso, pare de reclamar tanto do teu espinho, mas amanhã cedo, quando você acordar, diga assim: está doendo, está incomodando, mas eu vou me levantar e eu vou viver esse dia para a glória de Deus, porque a glória e o poder do Senhor é maior na minha vida. Vou me levantar e vou viver esse dia e vou fazer o que o Senhor me confiou, porque a sua graça e o seu poder é maior na minha vida. E que assim seja, e que a cada dia o Senhor te abençoe com graça e poder que vem do céu. Amém.